Oi, gente, tudo bem por aí? Mais uma ação parlamentar na área. Por aqui vamos te apresentar um balanço de como foi o trabalho feito pelos vereadores na cidade nesta legislatura que chega ao fim. Mas também falaremos sobre o novo mandato que começa em 2025. Sabia que os vereadores recebem até um manual com orientações sobre como devem agir e se portar na Câmara? Tem também informações sobre um projeto de lei em tramitação aqui no Legislativo que busca criar brinquedos adaptados nas escolas municipais de São José. E o nosso quadro Nomes da Cidade, que conta para você a história de pessoas que foram marcantes para o nosso município. Fique por aí que o Ação Parlamentar está começando. Apresentar projetos de lei e fiscalizar o executivo são algumas tarefas que competem aos vereadores. E os 21 parlamentares que estiveram aqui na Câmara na última legislatura fizeram um balanço sobre o trabalho realizado nesses últimos 4 anos. O ano de 2024 da Câmara Municipal de São José foi de intensa atividade legislativa. Foram 79 sessões ordinárias, que resultaram, até o fim de novembro, em 210 projetos de lei aprovados, 4 projetos de lei complementar, 3 projetos de resolução e 46 projetos de decreto legislativo. Números que revelam o comprometimento dos vereadores com as demandas da cidade. Entre 2020 e 2024, o vereador Zé Luiz apresentou projetos nas áreas de inovação e compromisso social. Com atuação em comissões importantes e como líder de governo, o parlamentar consolidou um mandato focado no desenvolvimento local e na valorização da educação. Muitos projetos aprovados, como segurança nas escolas, vacinas preferenciais aos professores, o canto dos hinos nas escolas e também nas unidades da Fundas, o Bosque da Memória. Então foram momentos marcantes que a gente conseguiu apresentar o projeto, tramitar nas comissões, ir para plenários, ser votado e sancionado pelo prefeito. Então isso foi importante. Nos últimos 2 anos, como presidente da Comissão de Obras, Planejamento Urbano e Transporte, Lino Bispo demonstrou uma atuação diversificada. A principal bandeira foi fiscalizar e propor melhorias em áreas estratégicas, como meio ambiente, educação e serviços públicos essenciais. Eu vejo que uma das leis que eu consegui aprovar aqui, que era quando a gente aprovou um anseio da comunidade, é com relação às nossas crianças, a segurança nas escolas. Não é? Aprovei aqui que a Prefeitura disponibilize para as escolas a Guarda Civil Municipal para cuidar das crianças, que é o maior patrimônio que nós temos. Né? Esse projeto foi aprovado e a Prefeitura, então, pode colocar a Guarda em disponibilidade para cuidar das nossas crianças. Foi um projeto que foi votado por unanimidade e a gente tem a grata satisfação de colaborar com a comunidade. Foi uma proposta que a comunidade trouxe para o vereador Lino Bispo. Juliana Fraga, líder da oposição, também se tornou uma voz importante na defesa dos direitos das mulheres. Uma atuação que tem contribuído para ampliar o reconhecimento de grupos e expressões culturais. O projeto referente à questão da violência contra as mulheres, tanto dos estados, no dia de jogos, quanto nos ônibus, também foi aprovado. Tem um apelo muito grande e isso a gente tem que continuamente falar sobre a questão da violência contra as mulheres. E projetos também de dias da dança, dia da PNAP, Dia da Cultura Pop, que são grupos que movimentam o comércio, que movimentam os jovens, que movimentam um outro olhar e que isso faz com que a gente também amplie essas atividades. Então foi bastante positivo esses 4 anos. A Câmara Municipal não é apenas um espaço de debates, mas de construção de políticas públicas e de fiscalização, seja de forma individual ou coletiva pelas comissões. O objetivo é que as ações possam impactar positivamente a vida dos cidadãos joseenses. Através das nossas ações aqui como vereador, na tribuna da Câmara e também nas votações, procurando colaborar com o crescimento da nossa cidade, com a melhor qualidade de vida dos moradores da nossa cidade. Então, acho que foi um trabalho bastante intenso ao longo desses 4 anos e a gente conseguiu, então, aí, assim,
corresponder àquilo que a população tem esperado de nós. O balanço dos últimos 4 anos comprova: a atividade legislativa vai muito além dos números. Representa a transformação constante de uma cidade que cresce através do diálogo, da representatividade e do compromisso com o bem comum. Bom, e se a gente fala de uma legislatura que chega ao fim neste ano, falamos também da que começa em 2025. Os vereadores eleitos recebem explicações sobre o funcionamento da Câmara, como são feitos os documentos que apresentam e outras orientações sobre a postura parlamentar. Até um manual eles recebem, você sabia disso? É função da Comissão de Ética promover a prática e a conscientização de princípios de conduta. Em breve, um novo mandato se inicia. Um momento de fortalecimento da democracia marcado pela chegada de novos vereadores, que contribuem para o debate público com novas ideias, mas também devem conhecer as normas do Poder Legislativo. Alguns dos debates mais importantes para o futuro de São José dos Campos acontecem aqui. Projetos de lei, orçamentos e outros assuntos de impacto para os moradores de São José precisam passar pela Câmara. Por isso, um espaço como esse exige o cumprimento de algumas normas de conduta e comportamento dos representantes eleitos. O Manual do Vereador traz um resumo das informações necessárias para um primeiro mandato. São regras como o funcionamento da Câmara e as ferramentas disponíveis para a execução dos trabalhos. Já o regimento interno, no artigo 72, descreve os deveres e obrigações de um vereador, como comparecer às sessões com roupa adequada, cumprir os deveres do cargo, se comportar com respeito no plenário e morar na cidade. Esse conjunto de regras e comportamentos é chamado de decoro parlamentar. Todas as casas legislativas têm um regimento interno onde ali está previsto que quem é o detentor do mandato, então seja ele um senador, um deputado federal, um deputado estadual, um vereador, uma vereadora, ele tem que seguir certas regras de decoro, de comportamento que não ofendam os seus pares, que não ofendam a instituição ao qual ele representa, está representando e que não ofenda a própria sociedade como um todo. A Comissão de Ética da Câmara, presidida pelo vereador Robertinho da Padaria, é responsável por analisar a postura e as atitudes de vereadores e outros ocupantes de cargos públicos no âmbito do legislativo. Você tem que ter esse cuidado, às vezes, nesse momento, nesse calor da emoção, a questão das ofensas, né, ao colega, de algum palavreado de baixo calão, por exemplo, alguma ofensa, que o vereador entende que ele está sendo ofendido, que ele tem o direito de entrar com uma representação contra um outro vereador. Ele inicia esse processo, né, da Comissão de Ética, que chega até, dependendo do que foi ali relatado, né, pela comissão, o vereador ser até cassado o mandato dele. Então, é uma comissão muito importante que ela bota ordem, de fato, no plenário, né? A lei orgânica do município estabelece as consequências para o descumprimento dessas normas. De acordo com o item 2 do parágrafo 42, poderá perder o mandato o vereador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. O parágrafo 1º descreve como incompatível com o decoro, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membros da Câmara ou a percepção de vantagens indevidas. E o decoro parlamentar não se limita somente ao comportamento do vereador durante as sessões do plenário ou nas atividades formais da Câmara. Ele também deve estar presente no dia a dia, tanto no exercício do mandato quanto na vida pública. Aquela pessoa que hoje detém um cargo, um mandato eletivo, ela está vereadora em uma Câmara Municipal, ela tem que respeitar internamente. Não é porque ela está, de repente, em um final de semana, de repente ela está em um feriado em outro lugar, que uma atitude dela ou dele não pode ser entendido como uma quebra de decoro parlamentar. Se aquela atitude for vista como danosa à imagem da própria instituição. Então, mesmo fora, a pessoa continua sendo vereador, vereadora, um deputado, uma deputada, ele continua tendo que respeitar o decoro parlamentar. Em resumo, o comportamento adequado é fundamental para garantir a manutenção da ordem, respeito e integridade nas discussões. E também assegura que os vereadores possam preservar a legitimidade de uma decisão. O presidente ele tem essa prerrogativa de fazer essa avaliação também e chamar para ele sim a responsabilidade. Ele responde por isso também. Se ele achar que é uma coisa que não cabe dar prosseguimento, ele arquiva.
Ele chamou para ele a responsabilidade. Se ele achar que o caso merece uma advertência, ele vai dar aquela advertência. Se ele achar que o caso realmente é muito grave, ele vai ter que encaminhar novamente para a comissão para apurar os fatos. Mas isso é falado no dia a dia. Pessoal, primeiro intervalo aqui no Ação Parlamentar e já que a gente volta com informações sobre um projeto de lei em tramitação aqui na Casa do Legislativo. Até já! Estou de volta com a Ação Parlamentar para falar sobre um projeto de lei que está em tramitação aqui na Câmara. Ele é de autoria do vereador Zé Luiz e busca instalar brinquedos inclusivos e adaptados nas escolas municipais para atender crianças com algum tipo de deficiência. Marcelo, de 9 anos, vive com uma doença chamada encefalocele occipital, uma malformação do crânio. Por conta da doença, ele também desenvolveu hidrocefaleia, que é o acúmulo de líquido no cérebro. A condição afeta o desenvolvimento e hoje Marcelo precisa usar cadeira de rodas. A rotina é uma rotina de terapias, né? Ele vai à escola, mas aí ele tem as terapias também, né? Então tem que fazer fono, TO, principalmente fisioterapia. E vai à escola de manhã e hoje ele faz uma terapia também para desenvolvimento cognitivo 2 vezes por semana durante 3 horas. Faz parte da vida de toda criança brincar. Inclusive, é um direito assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, não é a realidade de Marcelo e de outras crianças com algum tipo de deficiência. Valéria, mãe do pequeno, enfrenta dificuldades para encontrar locais com brinquedos adaptados para o filho. Na verdade, nem todo lugar tem o brinquedo adaptado. E assim, a criança, como eu falei, né, é criança até 12 anos. Então, muitas vezes, existe um brinquedo que a gente consegue adaptar como mãe, pai, né, ou cuidador ali para colocar uma criança pequena. Mas uma criança de 10 anos, de 9 anos como ele, já fica difícil, fica perigoso, porque não é para ele, né? Então a gente sente falta disso hoje em dia. Mas um projeto de lei do vereador Zé Luiz, que tramita na Câmara, quer mudar essa realidade. O objetivo é instalar brinquedos inclusivos nas escolas públicas municipais de São José dos Campos. As escolas públicas estão cada vez mais respondendo a uma demanda grande de alunos, no aspecto vários tipos de alunos que chegam com as suas demandas particulares, né? E esses brinquedos, eles querem ser essa porta de entrada para essas crianças também, que tem algum tipo de adaptação nos chamados brinquedos que já existem dentro da Secretaria de Educação nas escolas. Então é uma maneira de cada vez mais de incluir aquelas pessoas que têm alguma mobilidade reduzida. Para essa psicopedagoga, além de um direito, brincar é essencial para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças com deficiência. A importância é de um grau, de uma natureza sem precedentes. Por quê? Através do brincar, a gente desenvolve aspectos cognitivos, intelectuais, motores, pedagógicos, além do desenvolvimento mental, psíquico. Então, assim, brincar é coisa séria, faz parte da vida da criança, é essencial. Isso é primordial e, além de ser um direito, isso faz parte do suporte que essas crianças com deficiência precisam para estar, para participar no coletivo, para conviver. A justificativa do projeto enfatiza ainda que a iniciativa é urgente e necessária, já que a instalação de brinquedos adaptados no sistema educacional é fundamental para que todas as crianças possam interagir, socializar e desenvolver habilidades motoras, cognitivas e sociais. Cada vez mais a inclusão, as famílias vão ficar contentes, sabendo que não só uma parte dos alunos, mas todos os alunos poderão usufruir dessa parte. Então é cada vez mais nós tendo uma escola inclusiva. E para a Valéria, não tem nada mais gratificante do que ver a alegria do filho ao brincar. Ela acredita que com acessibilidade e inclusão, a vida de crianças com deficiência pode ser mais prazerosa. Acho que vai ampliar possibilidades para crianças PCDs, né?
e para outras crianças aprenderem também a respeitar esses brinquedos, a brincar juntos, que eu acho que isso é o mais importante, né? Então, que sejam brinquedos que todos possam brincar, né? E principalmente crianças, né, PCDs. Projeto muito importante para garantir interação e socialização entre as crianças, não é? Além, é claro, como foi citado na matéria, o desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas. Olha só, mais uma pausa aqui no Ação Parlamentar e na volta tem o nosso quadro Nomes da Cidade. Até daqui a pouco. Tô de volta com o último bloco do Ação Parlamentar de hoje e você sabe com o que nós encerramos o Ação Parlamentar, não é? É o nosso quadro Nomes da Cidade. Momento de contar a história de pessoas importantes para São José dos Campos que hoje são homenageadas em algum pedaço do município. Nessa casa, os quadros, a decoração e até a comida entregam a origem da família. A Hind é nascida no Líbano. Chegou ao Brasil na década de 60 e, na época, a família toda veio para cá. Encontraram aqui um país que aprenderam a amar. Meu pai chegou no Brasil em 1965. Chegou ele e minha irmã mais velha, Laura, que era falecida, infelizmente. E eu cheguei em 1966, daí eu que trouxe minha mãe e meus 3 irmãos. A senhora tinha 18 anos, né? Tinha 18 anos na época e eu não sabia falar português nem nada. Por causa de francês, eu consegui chegar até Jacareí sem ninguém me esperar. Foi no Brasil que Hind conheceu o marido, também libanês. Tiveram 4 filhos, entre eles a Rose. Ela se interessou tanto pela imigração libanesa que fez até um trabalho de graduação sobre o assunto. No estudo, descobriu que algumas questões sociais e econômicas levaram os libaneses a deixar o país natal. A escolha pelo Brasil teve a influência do imperador Dom Pedro II, e o país se tornou um destino muito comum para as famílias do Líbano. A cultura libanesa se uniu com a brasileira, principalmente na culinária. As contribuições são muitas, né? O que a gente pode ver que o mais forte é a alimentação, né? Quem aqui não gosta de uma esfirra, de um quibe? Tanto que, assim, a esfirra até acabou... O interessante é que a esfirra tradicional é de carne ou de verdura, mas o brasileiro é tão criativo, nós somos criativos, né? Então, faz esfirra de calabresa, esfirra de frango, catupiry. Então, começou a criatividade. Mas a esfirra, o quibe, a coalhada, né? E a abobrinha recheada, o charuto. Então, são características fortes da culinária, né? A dança também é muito forte, né? A dança do ventre, né, se espalhou. A língua também, a gente tem várias contribuições do árabe, né? Por exemplo, a alface, a alcachofra, o café, são palavras que vêm do árabe. Algarismo, né? Vem de al-harizmi. Então, essas palavras em árabe contribuíram também para a nossa língua, né? O Brasil é o país com maior número de libaneses e descendentes no mundo todo, à frente até do próprio Líbano. A estimativa do IBGE é de que haja entre 7 e 10 milhões de pessoas na comunidade libanesa aqui no nosso país. Isso é mais até do que a população do Líbano, que é de aproximadamente 5 milhões e meio de habitantes. Rose conta que quando os libaneses chegaram ao Brasil, apostaram no comércio, área em que ficaram conhecidos por décadas, inclusive em São José. Eles ficaram assim, nossa, como que eu vou trabalhar, com o quê, conquistar dinheiro mais rápido. Então, eles encontraram um mascate, né, para conseguir dinheiro mais rápido. Então, eles foram mascateando de porta em porta, até eles conseguirem um estabelecimento físico, e aí começou o comércio aqui com os libaneses. Aqui em São José dos Campos, é interessante que o ponto principal do comércio dos libaneses ficou entre a Siqueira Campos e a Rua 15 de Novembro, né? Por conta dessa influência, São José dos Campos homenageou a comunidade libanesa com um presente especial. Esse canteiro central na Avenida dos Astronautas recebeu o nome de Canteiro Imigração Libanesa.
uma forma de preservar a memória de um povo que contribuiu diretamente para a cultura local. Então, nós somos formados por vários povos e homenagear um povo que também contribuiu com a nossa cultura é importante para a preservação da memória, né? Então, assim, o comércio é muito forte aqui dentro da imigração libanesa. Então, é uma forma de preservar a cultura libanesa, é uma forma de preservar a memória, de homenagear esse povo que veio de um país que, na época, estava em conflito, uma época que estava economicamente, né, ruim, e eles vieram para cá motivados para conquistar algo melhor. É uma forma de homenagear a força e a garra de um povo guerreiro que quis conquistar algo melhor para si e para sua família, né? Então é uma homenagem muito bonita que faz com que preserve a identidade, né? E a gente até agradece essa homenagem, é muito bonita mesmo, é muito rica, né? E muito obrigada. Após mais de 60 anos por aqui, a dona Hindi se considera brasileira e faz questão de demonstrar a todos o amor que tem pelo país. Eu sinto o Brasil minha terra, o Brasil tudo para mim, porque na verdade Líbano foi minha infância. É isso, pessoal. Fim de mais uma ação parlamentar por aqui. Você pode rever esta edição e toda a programação da TV Câmara no YouTube, em @TV Câmara SJC. Um abraço e até a próxima.